E o seu amor é tão grande.
Graça e paz, continuem ligados. A gente não parou, a gente deu uma pausa para a gente continuar no nosso momento de adoração. Agora a gente vai entrar em um dos momentos mais importantes para o Senhor. Não pela quantia, não pelo valor, não pelo preço, mas pelo valor do nosso coração. Gostaria de estar convidando aqui o irmão Robson, que ele vai fazer o momento do ofertório. O Senhor vai usar esse homem de Deus, esse vaso. Amém? Gostaria de pedir o Ministério de Louvor para que já ficasse atento. Boa noite, irmão. Amém? Está muito fraco. Para onde só tem jovem, está muito fraco isso daí, hein? Boa noite, irmão. Amém. Está muito fraco, hein? Acho que a pessoa lá fora, gritando com o mundo, grita mais do que vocês. Boa noite, irmão. Amém. Nós vamos passar abrindo sua Bíblia em Lucas 21, versículo 1. Amém? Talvez a gente tem que ter uma misericórdia ainda. Lucas 21. Para quem não trouxe Bíblia, o nosso amigo aí facilita geral, né? Depois que entrar na tecnologia, ninguém mais dá prazer Bíblia só aqui. Celularzinho, tá show. Então, vamos estar lendo. Jesus estava no quarto do templo, olhando para o que estava acontecendo. Viu o rico pondo dinheiro na caixa das ofertas. Viu também uma viúva pobre, que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele disse, afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais que todos, porque os outros deram o que estava sobrando, porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha. O que eu quero dizer com isso? O momento ofertório é marcado muito por essa passagem da viúva pobre. E se você for reparar, todas as igrejas falam sobre isso, sobre você dar. A viúva pobre deu tudo aquilo que ela tinha, e as pessoas tinham emoções dela, aquilo que lhe sobrava. E com a gente hoje em dia não é diferente. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou referindo a dinheiro, mas me referindo ao que você pode dar para Deus e não dá. Nós um dia temos 24 horas. Nós acordamos, vamos trabalhar, trabalhamos, tiramos a hora de almoço, ao invés de dar um tempo para Deus, o que nós fazemos? Muitas vezes deitamos, dormimos, descansamos o almoço, voltamos e trabalhamos. Ao término do trabalho, quando a gente sai do serviço, muitas vezes na oração a gente faz para que Deus nos guarde no caminho. E quando chegamos em casa, que é o tempo onde a gente tem para poder se apegar a Deus, se achegar a Ele, o que acontece? Nós vamos dar atenção para a família, tem que dar atenção para a filha. Vamos lá, jantamos e começamos, aí nos deitamos. E quando nós vamos orar, o que acontece? Nós vamos dar uma meia amanhã de manhã. Então o tempo que a gente tinha que dar a Deus, o tudo que a gente tinha que dar a Deus, se a gente consegue todo dia falar assim, amém. A gente começa a orar agora, mas logo é pego pelo sono. E amanhã a gente vai lembrar, caraca, esqueci de dizer o amém. Então, muitas vezes nós estamos deixando de dar tudo para Deus. Onde você tem que colocar o seu coração? Onde você tem que colocar as suas angústias? Onde você tem que colocar as suas perguntas? Muitas vezes você fala uma pergunta onde você não encontra resposta. Mas aqui, Deus ele está aberto a você. Coloque as suas perguntas em Deus, que você vai ter resposta. Está falando com um amigo no WhatsApp, que eu falei, cara, vem para cá, que você aqui você vai encontrar a resposta para todas as suas perguntas. Mas como isso? É você dar o seu tudo a Deus. É você entregar o seu coração a Deus, dar o tudo. Muitas vezes nós não queremos dar o tudo. Nós queremos apenas dar o que falta para Deus, o que sobra a Deus.
Mesmo mandando que sobra dela, eu falo com o pastor, ele olha e fala, meu filho, é pouco, mas toma aqui um pedacinho. Não. Deus ele tem muito mais para dar a você. Aquela pessoa que era rica, ela deve dar aquilo que sobraram. Não seja igual a ela. Dê tudo, eu dou tudo. Se teu tudo é pouco com Deus é muito. Entregue o seu coração a Deus. O seu tudo é o teu coração. Deus ele olha o seu coração. Ele quer que você se entregue para Ele. Não é quando a gente se entrega por parte. Não se entrega aos poucos. Às vezes nem nos entregamos. Essa viúva, ela tinha apenas 2 moedas. Ela poderia apenas se virar e ir para casa dela, ela poderia sustentar. Mas ela reconheceu que também era Jesus. Era quem poderia suprir a sua necessidade. Era quem podia fazer acontecer na vida dela. E Jesus ele faz assim. Jesus ele faz assim. Ele faz acontecer. Aonde as coisas eram desacreditadas, pode ter certeza que dali vai sair coisas inimagináveis. Então nós temos que dar o nosso todo. Nós temos que nos prostrar. Assim como aquela viúva entregou as 2 moedas, nós temos que nos entregar. Temos que nos entregar a Deus por completo. Hein? O mensagem de hoje está aqui trazendo a música e vamos estar com a oportunidade de estar ofertando. Amém?
A igreja pode se sentar. Perdidinho. Muitos tempos sem fazer isso. Não sei nem ligar o microfone, cara. Ficar saindo aqui, pô, do nosso sul vai arrebatar o microfone. Estou dando a oportunidade agora de chamar o Tião. Sebastião, né? Mais chegado Tião. Esse cara aqui é um cara. O pastor falou assim, ó, é culto jovem e, cara, traga uma pessoa que fala linguagem de jovem. Eu falei, caraca, cara. Primeira pessoa que veio à cabeça, eu nem cheguei a pensar. Ele falou, é culto jovem. Eu falei, Tião, linguagem de jovem. Tião, cara, esse daqui é um bebê de gigante. Esse cara aqui, eu conheci esse cara aqui. Eu trabalho na refrigeração e motorista. E eu sempre passava ali na sala que ele ficava e falei, cara, sou motorista, será que eu posso entrar lá? Até que belo dia eu vou no ar-condicionado, aí, pô, sobrou pra quem? Os caras vão lá. Quando eu entrei lá, aí eu conheci esses caras, quatro, 5, rapaz. Daqui foi, eles chamaram a primeira vista, né? Fica no sul, não, ela veio antes, mas ela divide. Esse cara aqui é um amigo mais chegado que irmão. Vanessa também. Amigona. Sempre que a gente precisa, pô, Tião, cara, vem pra cá. Faz a loucura aqui da boa gente. Mata os cachorros de dia, né? Mas. Tá tranquilo. Então, passando a palavra ao Tião. Teu pastor? Também. Chega aqui então. Se ligou, irmão. Eu deixo estar lá. Tirando fogo, né? Se ligou, né? Tirando fogo, velho. Profeta. Olha o pastor. Glória a Deus, amém. A gente está falando sobre isso, né? Pastor David, eu sei, né, Deus? Amém. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, tá bom? Deus abençoe. Aleluia. Oremos. Deus, eu quero te agradecer em primeiro lugar, Senhor, a essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. E te pedir uma vez mais, usa teu servo com poder e unção, ministra sobre o coração dele, Senhor, e fala com a tua igreja. É o que nós te pedimos nessa noite, te agradecemos para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Amém? Amém. Amém. Antes de qualquer coisa, eu quero orar a Deus para cobrar da vida do Robson. Por quê? Me fez passar vergonha na bateria. Já não sei que revelação foi essa que Deus deu para o pastor. Eu, um velho de 40 anos, com a mente de 80, com um cansaço de 90, pregar para jovem. Olha isso. Isso foi revelamento, não foi revelação. Aí vem o Robson e fala assim, pega minha bateria ali. E pensa aqui na artrose, artrite, sabe? O negócio aquela tremedeira que dá, cansaço. Eu falei, Senhor, envia socorro. Chegou o batera. Teu nome é? Lucas. Seja abençoado, Lucas. Deus enviou o batera, graças a Deus, minha tremedeira. Douglas. Mudei teu nome, aleluia. Glória a Deus. Bom, queria pedir o Senhor, eu sou considerado jovem por alguns, né, vocês perceberam, mas eu sou velho e sou ainda aquele que ainda tem reverência na palavra de Deus, que ainda pede para o povo ficar de pé na hora da leitura. Amém? Você pode ficar de pé?
Glória a Deus. Eu queria aqui, apesar das brincadeiras, agradecer ao Robson, ao pastor da igreja, por essa honra, por essa oportunidade de poder estar ministrando essa palavra aqui, que é uma palavra de muita responsabilidade. E eu pedi um direcionamento a Deus e eu espero muito ser usado por Deus nessa noite. Não quero falar nada de mim. Eu queria só que Deus ele ministrasse ao nosso coração. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios 6:20. É isso mesmo, né? Eu tô com um negócio de amnésia também. É negócio da idade mesmo, não tem. Mas vamos lá. Bom, antes da leitura, eu sei que isso é muito chato, mas eu só vou fazer agora, tá? Queria que você virasse para o teu irmão que está do seu lado e falasse assim para ele, ó, o melhor de Deus não vai chegar. Ué, não quis falar, ué, eu não entendi. Vamos lá, de novo. Fala assim, ó, o melhor de Deus não vai chegar. Já chegou. Eu estou olhando para ele agora. Você é o melhor de Deus, querido. Se tem a melhor coisa que Deus fez, foi a tua vida. Amém? E só é negócio é culto jovem? Como é que é o negócio? É linguagem jovem? É culto jovem? Rapaz, estou vendo uma jovem ali, duas jovens ali, ó, que me chamaram a atenção. Deus seja louvado pela vida da senhora, amém? Glória a Deus. Bom, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Porém, eu queria ler o versículo 12 antes do versículo 20 junto com vocês. Eu vou ler aqui na minha versão, vocês acompanham a de vocês, por gentileza, tá bom? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E agora o versículo 20, que é o versículo base do culto de hoje, da pregação da palavra do Senhor, na qual Deus ministrou. Porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Você pode se sentar? Glória a Deus. Isso é uma palavra de muita responsabilidade. E eu fiquei perguntando a Deus, falei, Senhor, pregar para jovem, nesse versículo aqui, no versículo é muito fácil, né? Porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus com o teu corpo. Só que eu não queria ficar preso só nesse versículo. Então eu fui ler todo o texto, que parte do versículo 12, e fala sobre o pecado. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu vou pregar para jovem e falar de pecado. Olha que negócio pesado. Mas eu queria aqui começar a pregação de uma forma que eu queria que você não se escandalizasse. Mas vamos ser sinceros, pecar é muito bom, né? Olha o pessoal aí, uns quase chorando, outros sérios. Mas pecar é bom. Pecar satisfaz a carne, às vezes satisfaz o ego, talvez satisfaça para alguns mais o ego do que a carne. Pecar traz uma sensação de liberdade, traz uma sensação de que eu posso fazer o que eu quero. Eu mando em mim, eu mando no meu corpo, ninguém tem nada a ver com isso. Tem uns cantores aí que cantam um negócio desse. Eu bebo, eu fumo, ninguém tem nada a ver com isso. Um negócio assim. O pecado. O pecado que satisfaz a carne. E eu não quero falar aqui apenas de relação homem e mulher, relação homem, mulher e mulher, porque o negócio está meio esquisito. Eu estou vivendo por isso que eu falo que eu estou velho. Eu vi essa mudança e eu estou achando tudo muito estranho, esse negócio dessa forçação de barra, né? E eu não quero falar só desse tipo de pecado, não é só o pecado de beber,
não é só o pecado de fumar, não é só o pecado de drogas ilícitas. Não quero falar sobre o pecado que satisfaz a carne somente. Eu queria falar nem dos pecados escondidos, que a gente acha que comete eles escondidos, né? Numa tela de celular, numa internet aí da vida, num negócio aí, né? Eu queria falar de um pecado que talvez, eu não sei nem como usar essa palavra aqui, mas talvez pesasse mais na nossa vida do que qualquer esse outro tipo de coisa que eu falei aqui. Que pecado é esse? É um pecado tipo assim, ó. Como é que está a tua vida com o diabo? Eu não quero que você responda isso para mim aqui hoje à noite. Eu quero que você responda isso na sua consciência. Como anda a sua vida com o diabo? Você está em paz com ele ou em guerra com ele? Porque a gente se diz ser cristão, né, crente, e a gente está aqui para guerrear contra as potestades, né, contra as legiões, e é oração, e é jejum, e é palavra, é joelho, é louvor, é não sei o quê. Mas às vezes a gente não sabe um pouquinho de quem nós estamos lutando contra. E às vezes fazemos a vontade daquele que estamos lutando contra sem perceber. Eu queria falar eu sou velho, já falei, eu vou repetir isso aqui algumas vezes para vocês não esquecerem. Eu me lembro de uma ilustração que fala sobre um homem que está em cima do muro, sentado. De um lado está o anjo chamando ele, vem, pula para cá. E do outro lado Satanás está assim, ó. E está lá o anjo, vem, pula para cá. E o camarada em cima do muro, ele falou assim, ué, um anjo de Deus me chamando, quase que implorando para eu pular para lá. E o Satanás aqui, não está nem aí para mim, tem alguma coisa errada. Eu estou na minha indecisão e o anjo do Senhor, eu não estou entendendo. Aí eu fui e perguntei para o diabo, rapaz, o cara está aqui me quase implorando aqui para me pular para cá, e você aqui não esboça uma reação. Sabe o que o diabo falou para ele? É porque o muro é meu. O que isso nos chama a atenção? É que às vezes existem pessoas aí que dizem assim, não, porque eu estou com o meu coração não sei o quê, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso daquilo, eu preciso não sei o quê. Querido, não é porque você não faz a vontade do diabo que você não está fazendo a vontade do diabo. É só por você não obedecer a Deus, é só por você não fazer a vontade de Deus, é só por você não viver aquilo que Deus planejou para a tua vida, você já está fazendo a vontade do diabo, sem perceber. Ah, mas eu não faço fofoca, amém? Eu não falo da vida do irmão, amém? Aqui eu tenho certeza que não existe isso, só lá na minha igreja. Eu também não vou falar o nome que é para não denigrir a imagem dela. Eu vou ficar observando a vida e você está fazendo a vontade do diabo sem perceber. Ah lá, a Stephanie fez um ciberol na hora do dó. Olha isso, mano. Eu estou falando aqui de uma forma talvez irônica, mas fazer a vontade do diabo não significa só se prostituir, como diz aqui nesse texto. Se você ler o texto do versículo 12 até o versículo 20, vai falar sobre prostituição, sobre o corpo ser usado
né, para outras coisas ilícitas, mas também dentro da igreja, como prostituição, nós usamos o nosso corpo para o pecado, emprestando ele para fazer a vontade do Satanás dentro da igreja. Isso é uma palavra um tanto pesada, porém eu creio que Deus me trouxe aqui nessa noite para trazer um despertamento, para a gente avaliar a nossa vida, porque eu tenho visto a igreja do Senhor um pouco confusa. Eu sei que não é essa daqui. Escuta bem o que eu quero te dizer. Deus ele me trouxe aqui nessa noite para trazer um despertamento, porque quando o Robson já está pregando tudo aqui, rapaz. Quando o Robson for pregar lá na igreja do irmão lá, de repente até lá na minha igreja, aleluia, ele vai trazer essa palavra de despertamento, mas para aqueles que realmente precisam. Talvez aqui, você está ouvindo, você fala assim, mas essa palavra nem se adequa a mim. Eu não falo da vida do irmão, eu não peco assim, eu não peco assado. Mas Deus me trouxe aqui para te trazer esse despertamento, sabe por quê? Existe um avivamento vindo sobre a igreja do Brasil. E eu queria muito que eu e você fizéssemos parte disso. Eu queria muito que eu e você estivéssemos incluídos nesse avivamento para sermos a noiva escolhida que o Senhor vai vir buscar. Porque, sabe qual é o problema, pastor? Quando a gente fala sobre pecado, quando a gente fala sobre prostituição, sobre fazer a vontade do Satanás, a gente sente uma cobrança muito grande sobre a nossa vida, não é verdade? A gente sente uma cobrança, meu Deus, eu tenho que andar certo, eu tenho que andar assim, tem que andar assim, certo mesmo. Sabe por quê? Porque uma das coisas que as igrejas não têm pregado mais, e eu tenho me incomodado muito com isso, sabe o que é? Salvação. Ó, o Espírito Santo está testificando nessa noite. Essa cobrança que o Senhor talvez esteja despertando hoje na minha vida e na tua vida, seja por causa de algum familiar teu, que Deus ele quer te usar para poder estar sentado do teu lado. Talvez esse despertamento seja para você ministrar numa igreja onde você vai alcançar apenas uma vida, e essa vida pode se tornar a maior pregadora do Brasil e ganhar sei lá quantas mil almas por sua causa. Eu não sei o que você estava esperando de pregação hoje aqui, de repente o negócio voar, né? Entra no chão aqui, sai lá atrás. Mas Deus ele me usa assim, queridos. E é pela misericórdia, não é porque eu quero, porque eu mereço, não, tá? E, na verdade, eu não mereço. Contudo, essa palavra de despertamento, agora que eu vou começar a pregar, essa palavra de despertamento, queridos, assim, deixa eu tentar expressar isso aqui para vocês. Existe um versículo que fala tremendamente na tua vida, não tem? Eu não vou pedir aqui para você citar ele não, talvez você nem se lembre ele, né? Não tem versículo? Não tem, Júlio? Meu amor, tem um versículo que eu sei, tem um versículo que mexe contigo. Mas talvez não seja um versículo, talvez seja uma história na Bíblia, talvez seja um fato, alguma coisa que aconteceu. Tem algo ali, aqui na Bíblia, na palavra de Deus, que quando você lê, mexe com você. Alguma coisa altera dentro de você, alguma coisa mexe. E se tem uma coisa que mexeu comigo, e eu preciso ministrar isso nessa noite, lendo a palavra de Deus, foi quando eu li a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu acho que todos aqui conhecem a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, amém? E eu achei interessante que Nabucodonosor, olha só que interessante, Nabucodonosor ele cria aquela imagem, né, dele, e ele dá uma ordem, ó. Quem não se prostrar diante dessa imagem, da minha imagem, daquilo que
me representa, depois de tocar os instrumentos, vai ter uma punição. Essa é a voz de Nabucodonosor falando para todo mundo. O que acontece? Toca o instrumento, lá nos confins da cidade, Sadraque, Mesaque e Abednego aqui, ó, de pé. Aí foi um cagueta lá e falou assim: aí, teve 3 jovens lá que se prostrou não. Não está na Bíblia não, mas de repente até falou assim: ó, arranca a cabeça desses caras aí, meu irmão. Esses caras aí não estão te respeitando não, Nabuco. Aí Nabucodonosor: não, calma aí, deixa eu ter certeza disso. Chama lá esses caras lá. Chamou: ó, estou sabendo desse negócio aí que vocês não se prostraram. Eu vou mandar tocar o instrumento de novo. Porque a ordem é: se não se prostrar, eu vou tacar na fornalha. E vocês eu vou fazer diferente, eu vou acender 7 vezes mais. Nabucodonosor manda tocar o negócio. Ó, aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego. Não vamos se prostrar, não. Aí Nabucodonosor indaga eles, né? Vocês estão muito confiantes em quem? É mais ou menos assim, ó, nós estamos confiando no nosso Deus. Se Ele nos livrar, glória a Deus. Se Ele não nos livrar, glória a Deus. Aleluia. Agora vem cá. Eu e você sabemos o final da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Mas o final da tua história, tu já sabe? De repente, existe algum Nabucodonosor falando para você que você não vai conseguir, você jovem, não, isso daí, ó, isso vai pecar, vai cair de novo, isso vai se extrapolar. Daqui a pouco ele está envolvido com os caras aí. Não, isso aí não tem futuro. Nabucodonosor está falando assim, batendo boca contra a tua vida, filho. Nabucodonosor está sendo usado pelo Satanás e às vezes o Satanás está olhando para Nabucodonosor e falando assim: ó, não preciso nem usar ele mesmo já está. Tem pessoas que são contra a nossa vida por causa de caráter. Existe um problema espiritual, existe um problema pessoal. Tem gente, eu descobri por mim mesmo, não precisei fazer pesquisa, não, mas foi só uma análise, eu não sei se vocês vão concordar comigo. Existe uma diferença entre olho grande e inveja. Olho grande é bacana. Eu tenho um olho grande na camisa do Júlio. A camisa do Júlio, eu posso comprar uma igual. Agora a inveja é diferente. Quem o Júlio é, eu não posso ser. E tem muita gente com inveja daquilo que você é. Tem muita gente com inveja porque você é capaz de cair e se levantar. Tem muita gente que tem inveja de você porque você não caiu e nem precisou se levantar. E eu fico analisando a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, aonde Nabucodonosor se irrita e fala assim: peraí, pega os soldados lá, amarra esses caras aí, taca lá na fornalha. Sempre que o negócio está 7 vezes mais. Se você ler de novo, talvez você tenha esquecido. Eu sei que você sabe da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas se você ler de novo, você vai lembrar que os soldados levando os 3 jovens, eu queria também me atentar sobre isso, os soldados que levavam os 3 jovens para a fornalha morreram antes mesmo de chegar na porta da fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego até então ilesos. Tu vê como é que o negócio da fornalha estava ruim. O interessante, o Robson, que naquela época o jovem, ele não tinha, a palavra dele não tinha muito valor, né? A gente até conversando com o meu pastor Júlio, a gente lembrando sobre aquela passagem da mulher que foi levada para ser apedrejada, né? Quando Jesus ele abaixa e fala: quem não tem pecado que atire a primeira pedra, a
Bíblia é bem específica, ela diz que do mais velho ao mais jovem, um a um foi soltando a pedra e saindo envergonhado. Por que isso? Porque os mais jovens não tinham muita experiência, sabe? Os mais jovens não tinham muita raciocínio. O que esse cara aí está falando? O que esse Jesus está falando? Não estou entendendo. E os mais experientes, né? Os mais velhos, opa, já entendi o negócio e saía. Então os jovens naquela época, eles não tinham todo esse valor naquilo que eles falavam, no comportamento deles, sabe? O jovem, essa palavra não existia na época, mas tinha um certo preconceito contra o jovem. E eu acho interessante que a Bíblia ela é explícita nisso. Ela diz que eram 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Talvez todo mundo olhasse e falava assim: quanta falta de maturidade, cara. Tinha que obedecer lá o Nabucodonosor. Nossa, esses caras estão muito loucos. Sabe o que isso significa? Estava conversando isso com a minha esposa esses dias. Às vezes a experiência que a gente tem na vida, sabe, a gente vive tanto aquela coisa, a gente pega uma certa experiência, mas perde a sensibilidade. E às vezes o jovem não tem experiência, mas está cheio de sensibilidade. Até mesmo por falta da experiência. Então tem um negócio aí, que isso tudo vai se encaixar, que você vai entender. Que é uma palavra que vai determinar essa pregação. Essa palavra é posicionamento. Eu vou chegar lá, você vai entender. Agora, Nabucodonosor, os soldados, né, mortos, Sadraque, Mesaque e Abednego lá dentro da fornalha, e Nabucodonosor olha, eram 3, tem 4 lá, não estou entendendo não. A Bíblia diz que a fornalha estava 7 vezes mais. Mas a glória daquele homem que estava a mais sobressaltava o fogo que estava aceso 7 vezes mais. Porque ele não queimava como fogo, ele queimava como glória. Se tem uma coisa que vence qualquer pecado, é a glória de Deus que habita em mim e em você. A Bíblia fala assim, que o Senhor, Ele olha para a terra e procura os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E os anjos cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Você conseguiu pegar um negócio aqui? A glória do Senhor é eu. A glória do Senhor é você. A glória do Senhor é você. Se tem uma glória, alguma coisa que engrandece, que exalta, enaltece o nome do Senhor, é a nossa vida. A ponto dos anjos quererem estar no nosso lugar. Eu estou tentando aqui despertar você do valor que eu e você temos para não mais obedecer a Deus. Eu acho que a partir de hoje a nossa mentalidade vai mudar. Eu acho que a partir de hoje a gente vai dar o respeito e o devido valor a Deus, devido o valor que Ele nos dá. A gente se coloca num lugar de não merecedor de alguma coisa. Mas Deus olha para mim e para você e fala assim: não, você merece sim. Não, você merece sim. E eu vou derramar sobre a tua vida. Aí Nabucodonosor olha aquele quarto homem mais aceso do que o fogo, né, se podemos dizer assim. Eu fico me imaginando nos dias de hoje. Júlio, vamos ser sinceros. Eu, você e Robson, nos dias atuais, prestes a ser lançado na fornalha, será que lá dentro do nosso coração a gente não falaria assim, mesmo que a gente não abrisse a boca: pô, Deus, a gente nem se
dobrou aí a estátua do negócio do Nabucodonosor aí. Por que o senhor está deixando esse negócio acontecer? Não é assim que a gente faz? A gente talvez nem fala isso, mas lá dentro a gente fala assim, meu Deus, por que o senhor não está? Peraí. O senhor tem alguma coisa errada aí, o que eu fiz? E você está tudo certo. E você está na presença, e você está buscando, e você está na adoração, e você está na palavra, e você está no centro da vontade de Deus, e está vindo um ataque. E está vindo uma oportunidade, na verdade. Lá dentro do nosso coração, talvez a gente, falaria assim para Deus. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego falou assim: nós sabemos o Deus em que nós servimos, e Ele há de nos livrar. E mesmo se Ele não nos livrar, alguma coisa tem, algum propósito tem. Queridos, essa coisa de se dobrar a estátua de Nabucodonosor, ela me remete ao seguinte: existem situações na nossa vida que, ao invés de a gente recorrer a Deus, existem situações na nossa vida que, ao invés da gente, Senhor, deu ruim, me ajuda aí, o negócio, mas deu muito ruim aqui, como é que a gente vai fazer esse negócio aí? A gente recorrer, sabe, do jeito que a gente é, na nossa oração, na nossa vida com Deus, aí a gente passa a se prostrar ao problema, ao invés de se prostrar para Deus. Ou seja, a gente adora mais o problema do que adora a Deus. A gente passa a se preocupar com a situação mais do que aquilo que nós nos relacionamos com Deus. Ou seja, a gente passa a adorar, a se prostrar, a se render àquela situação mais do que deveríamos adorar a Deus. E eu vou encerrar já a minha palavra. E nessa situação, quando Sadraque, Mesaque e Abednego está lá dentro da fornalha, talvez você se identifique com essa palavra. Na verdade, isso foi uma oportunidade que Deus deu para Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como Ele nos dá essa oportunidade todos os dias diante do pecado. Que oportunidade é essa de posicionamento? Porque nem sempre, escuta isso aqui, nem sempre, ou talvez não mais, Deus queira provar que Ele é Deus. Porque vamos ser sinceros, Ele nem precisa mais. Concorda comigo? Amém? Mas vai chegar um momento que nós vamos precisar provar quem nós somos. É quando a fornalha está acesa 7 vezes mais. É quando está faltando alguma coisa no armário. É quando a conta está atrasada. É quando estamos vivendo sob algum tipo de ameaça. É quando estamos vivendo sobre algum tipo de situação em que a gente olha para um lado, olha para o outro e fala assim: cara, isso aqui não tem jeito. Isso aqui já era. É nesse momento que Deus está nos dando a oportunidade da gente provar quem a gente é. E dizer assim: eu bem sei o Deus que eu sirvo. Ele há de me livrar. E mesmo que Ele não me livre, algum propósito tem. O pecado ele vai vir, querido. Satanás ele vai atacar. A gente está vivendo dias difíceis na igreja do Senhor, onde está tudo muito conturbado, muito distorcido. E eu tenho certeza que, apesar disso acontecer, é uma oportunidade que Deus está nos dando para nos posicionar dentro da igreja e provar quem nós somos. Porque
foi um preço muito alto, querido. Eu acho que a gente aqui não tem, eu não tenho noção. Eu não tenho noção, não. Acho que a gente não tem noção do preço que foi pago. Mas aí você deve se questionar assim, pô, mas foram 3 horas de açoitamento, eu estou vivendo há 40 anos numa provação. Talvez você fale assim, mas foi uma coroa de espinhos, eu tomei um tiro. Mas ele tomou algumas chibatadas. Eu estou com meu coração partido porque meu namorado desmanchou comigo. É um negócio desse. Só que deixa eu te falar uma coisa aqui, queridos, que vai mudar um pouquinho a sua mente em relação a isso. Sabe quando Jesus está no monte, que os discípulos eles dormiram, quando Jesus pediu para orar com ele? Sabe quando Jesus, a Bíblia fala que ele saiu o sangue dos poros dele? Você tem noção que sobre aquele momento todos os pecados da humanidade recaiu sobre Jesus? Você tem noção que aquele que tenta te assassinar, aquele que quer te matar, você tem que olhar para ele com um olhar de amor e falar assim: eu te perdoo. Talvez aquele que tenta matar nossos filhos, nossa filha, já pesou mais ainda, né? Viu como é que mudou o teu pensamento sobre 3 horas de açoitamento? Sabe por que Jesus, ele fala assim, Deus meu? Rapaz, isso aí não fazia sentido nenhum para mim. Porque Jesus era a representação do próprio Deus na terra. Aí Deus na cruz, o próprio Cristo na cruz fala assim: Deus meu, Eloí, Eloí, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Eu falei, cara, Deus abandonou Jesus aonde? Esse Jesus viajou ali no negócio ali, que acho que ele estava alucinado com o negócio do açoitamento. Não era não, queridos. Quando recaiu todos os pecados sobre Jesus, a todo momento, desde quando Jesus desceu, nasceu no ventre de Maria e viveu aqueles 33 anos, a todo momento os olhos de Jesus eram voltados para Cristo, porque eles eram um só, assim como é o nosso filho, para quem tem filho. Só que quando cai o pecado da humanidade sobre a vida de Cristo, Deus ele faz assim, porque se tem uma coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Quando o pecado, o meu, o teu pecado cai na vida, recai sobre Cristo, Deus ele faz assim. É o único momento onde Deus ele tira os olhos de Cristo, aí Cristo ele se sente o quê? Abandonado, sozinho. Por minha culpa e por sua culpa. Já não são mais 3 horas de açoitamento. Viu como é que mudou? É bem mais pesado. O Deus Altíssimo, por minha culpa e por sua culpa, desvia o olhar de Cristo, porque o meu pecado e o teu pecado recai sobre Cristo, para me salvar e te salvar. E agora a gente não quer se posicionar. O preço já foi pago. E a gente não quer se posicionar para manter a salvação que já foi dada de graça. Rapaz, nem eu sabia que essa palavra ia ser tão pesada assim. Tá ruim, tá? Tá bom. Palavra de salvação, querido. Eu quero terminar aqui falando o seguinte: o Senhor quer salvar você e a tua família. O Senhor, Ele quer que vocês vivam eternamente na glória. Sabe aonde eu estou indo, mas vou preparar-vos. O lugar já está preparado, Ele só está esperando o momento certo. Nós precisamos ser a noiva imaculada para estar com Ele naquele grande dia. Amém? Um alto preço foi pago,
Agora glorifica a Deus no teu corpo. Um alto preço foi pago. Agora glorifica Ele na tua matéria. Usa a tua matéria para engrandecer o nome do Senhor, porque sobre ti está a glória de Deus. Amém? Eu queria louvar aqui ao Senhor no hino. Eu nem sei, já são meia-noite, por isso morre. 8h30, está cedo ou está tarde? Está passando mais de 20 minutos aqui. Hein? Eu não gosto de palavra muito longa, de 3 horas de palavra, não. Esse negócio aí confunde um pouco a mente do. Eu trouxe uma palavra, eu creio que foi específica. Eu creio que hoje é uma noite de salvação, uma noite de metanoia, mudança de mente, onde aquilo que nós imaginávamos não é. Baseado na palavra, nós entendemos que um alto preço foi pago e por isso existe um bom futuro para mim e para você. Eu não sei se vocês pegaram a música. Cadê a Stephanie? Não sei se não foge não. Ele pegou. Não, ele não. Eu nem. Varão, depois eu vou te contar a história daquele. Sabe aquele negócio, nem era para eu estar aqui? Vai me ajudar? Está aqui? Irmãos, olha só, eu vou tentar cantar. Eu não sou cantor, não sou baterista. Também não posso falar que eu não sou pregador, porque isso é antiético, porque eu estou pregando. Mas falar que eu não sou cantor, eu posso. Que eu não sou baterista, eu também posso. Eu queria que você ficasse de pé, porque eu queria, através desse louvor, lançar uma palavra profética sobre a tua vida. Pode ser sua voz, pelo menos, se quiser, orando comigo. Eu queria lançar essa palavra profética sobre a tua vida. Eu queria ministrar sobre a tua vida, a partir de hoje, uma mudança. A partir de hoje, tudo aquilo que foi ministrado, que isso venha germinar no teu coração, que tudo aquilo que disseram para você, que você não seria capaz de alcançar, que você não seria capaz de romper, que você não seria capaz de avançar, hoje vai ser quebrado. Em nome de Jesus. Eu sei que haverá um bom futuro. Eu sei que a minha esperança nunca pode ser frustrada, porque o Senhor é o meu pastor. E ainda que eu ande vale da sombra e da morte, eu não temo mal nenhum. Deserto, lugar de lutas e dificuldades, e o inimigo oportunista vem me dizer que eu não consigo mais. Sou debaixo de uma palavra, haverá um bom futuro, e a minha esperança não pode ser frustrada. Eu sei que viverei para testemunhar um milagre que Deus vai fazer nesse deserto. Vence, e todos vão saber que eu venci. Assim como Jesus venceu, eu sou herdeiro de vitória. Eu queria ministrar mais uma vez. Eu queria que essa palavra entrasse no teu coração, na tua mente. Eu queria que esse hino, a partir de hoje, fizesse parte do teu dia a dia. Você entendesse, não acreditasse. Eu não quero que você acredite, eu quero que você entenda que a partir de hoje você vai ter um bom futuro.
sei que haverá um bom futuro. Eu sei que a minha esperança nunca pode ser frustrada, porque o Senhor é o meu pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temo mal nenhum. Deserto, lugar de lutas e dificuldades, o inimigo oportunista vem me dizer que eu não consigo mais. Estou debaixo de uma